A sua amiga pode ficar com o seu ex? Você vai permitir? Ou isso vai ser uma treta na amizade de vocês e vai terminar? Você vai se importar se a sua amiga pegar um teu ex-ficante, ex-namorado, ex-marido? A gente vai falar hoje de mulheres que talaricaram umas às outras. Isso é amiga ou não é? Mas vem cá, pegar o ex tá errado? Será que não tem um tempo assim? Terminou, depois de uns 6 meses já pode pegar? Será que depende do ex? Depende da amiga? Depende da situação? Porque no fim das contas a gente não tem posse nenhuma sobre o ex. Pô, mas é estranho, né? Porque se a sua amiga namora o teu ex, é como se estivesse botando a pessoa de volta na sua vida. E se você não se dá com o seu ex, é como se a sua amiga estivesse terminando com você. É uma traição, né? Ou não é? Quero saber a sua opinião. Então vambora discutir esse assunto. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Pra muitas pessoas, a talaricagem é um esporte. Agora, tem umas amigas também que tá mais pra inimiga, viu? Porque o jeito que age com essa situação é todo errado. O dia que uma das minhas melhores amigas da época ficou com o meu ex-namorado e agiu meses como se nada tivesse acontecido. Na verdade, se um amigo dele, que também era amigo meu, não tivesse ido até a casa dele e encontrado ela lá, com certeza eu nunca saberia isso. Em tese, essa história chega a ser suave perto da história que ele ficou com uma prima minha quando nós brigamos e eu só descobri ano passado. Mas, gente, vamos pra essa história porque essa outra eu já contei e já criou até animosidade na minha família por eu ter falado e eu não quero manter isso. Mas a história é o seguinte, nós éramos em seis amigas meio que inseparáveis. Estávamos sempre juntas, viajávamos juntas, fazíamos tudo juntas, inclusive nós morávamos perto uma da outra, então a gente tava, sei lá, sempre indo pra academia, sempre indo pro shopping, cinema, restaurante, enfim, a gente fazia absolutamente tudo durante a semana. Então não tem como dizer que, né, ela era minha conhecida, de fato ela era minha amiga. Inclusive teve uma vez que ela fugiu da casa dos pais dela pra ir viajar e ver um cara que ela gostava e quem acobertou ela fui eu. Então assim, realmente nós éramos bem amigas e não sei nem por que eu tô me explicando, mas é que as pessoas têm o hábito de dizer depois, ai, mas eu nem era amiga dela, nós só éramos conhecidas. Então, pra deixar claro, sim, ela era bem minha amiga. Enfim, como eu disse, nós éramos um grupo de 6 amigas e antes de eu brigar com ele, eu convidei ela e minhas outras amigas pra ficar na casa dele na praia. Sim, nós saímos, foi tudo perfeito, até então ela tratava ele como amigo e eu também pensei que ele estava tratando ela como amiga. Só que aí, poucos meses depois, eu terminei com ele, ainda no verão, e ela estava na praia e eu não estava. Eu estava no Carnaval de Salvador e, inclusive, ela não foi com a gente porque ela disse que tinha compromissos aqui. Enfim, gente, estava eu com as outras amigas, né, que era o nosso grupinho, lá em Salvador, e eu recebo uma ligação de um amigo meu que também era amigo dela. E ele disse assim, olha, Bárbara, eu preciso te contar uma coisa muito estranha que aconteceu ontem. Aí eu falei, nada na minha vida é estranho e também nada me surpreende, pode mandar. Mas, gente, em hipótese alguma, eu pensei que era isso porque nós tínhamos um grupo, eu, ela e todas as outras, e nós falávamos diariamente como estava o carnaval, o que ela estava fazendo na praia, enfim. Em momento nenhum ela falou nem que esbarrou no meu namorado. Na verdade, ela disse que talvez teria que passar na casa dele pra buscar um ingresso da festa. Porque eu também não sei, porque ele não era promoter, mas ela disse que ia concentrar na casa dele e que ela ia ter que passar lá por causa disso. Mas enfim, até aí eu não liguei, porque eu não sou aquela pessoa que me importa se vai na casa de ex, não vai. Eu não tenho muito dessas coisas. E esse meu amigo me conta que o meu ex ficou muito bêbado, mas tipo assim, muito bêbado mesmo na balada. E ele estava, tipo assim, praticamente caindo, não tinha condições de dirigir o carro dele. E adivinhem só quem dirigiu? Exatamente ela. Muito amiga. Mas até aí eu pensei que tudo bem, né? Ela foi trouxa, mas não tanto, porque isso não indica que ela tenha ficado com ele. Eis que esse meu amigo encontrou a chave dele da casa, ou alguma coisa assim, algum pertence dele na festa, e foi levar pra ele no dia seguinte. Quando esse meu amigo chega lá pelas 9 horas da manhã, está a Bonita saindo da casa dele. E aí vocês se questionam como ela estava saindo. Exato, segundo ele, ela estava saindo de camisa. Sim, a camisa dele. Mas ela só dormiu lá porque ela ficou com pena dele, porque ele estava muito bêbado. E aí, naquele momento, eu não queria acreditar que ela tinha feito isso. E aí eu fui conversar com ela, perguntando se tinha acontecido alguma coisa de diferente na noite anterior. E ela bateu o pé dizendo que nada tinha acontecido. Inclusive, eu nem disse pra ela diretamente que eu sabia o que ela tinha feito, porque eu pensei, bom, se ela errou, ela vai falar. E era muito provável que eu perdoasse, porque eu já tinha perdoado tanta coisa de amiga, que tipo assim, cara, naquela época nem fazia mais diferença ele pra mim, apesar de ser o ex que eu mais gostei, naquela época eu já não tava nem aí. E aí, sem eu falar uma palavra, ela me liga e diz assim, olha, Bárbara, tu não sabe o tipo de amiga que eu sou, eu mato e morro pelas minhas amigas, eu sou a melhor amiga que você vai ter um dia, você sabe tudo o que eu faço pelas minhas amigas, o tipo de amiga que eu sou, tu não está insinuando nada, né? Eu falei, não, eu só tô perguntando se alguma coisa de diferente rolou ontem. E ela, olha, eu só vi teu ex quando eu fui buscar o meu ingresso e depois não sei o que rolou com ele, sei que ele estava muito louco na balada, isso é tudo. Em resumo, ela bateu o pé até o fim que ela não tinha ficado com ele, que eu estava completamente louca e eu continuei sendo amiga dela. Porque também não sei, gente, porque eu sou trouxa. E aí, tempos depois eu voltei com ele, porque novamente eu fui trouxa. E aí, um certo dia,
ela me liga. E aí eu conto pra vocês na parte 2. Não tá rolando bem essa história. Com certeza tem alguma coisa aí no meio. Sempre uma amiga, né? Agora, essa história de ficar com o ex, tipo, a gente não tem posse sobre as pessoas. A pessoa que você terminou não é mais sua. Nunca foi, né? Mas ela não é sua pessoa. Mas realmente é muito estranho você ter uma melhor amiga, uma pessoa muito próxima, muito amiga. Aí você termina com seu namorado e ela vai lá e fica com seu namorado. Tudo bem, não é nem mais seu namorado, é seu ex-namorado. Mas isso de alguma maneira abala a amizade. Se fosse uma conhecida, uma colega, tudo bem, é uma coisa, né? Você não tem uma proximidade. Mas você chorou no ombro dela, você foi lá, você falou tudo como é que era o relacionamento, você compartilhou tudo, você tava lá sofrendo pelo cara, falando, dividindo com a sua amiga, e aí, de repente, ela tá pegando ele, porque eu acho que é essa que é a história, né? Vamos ver. Bom, depois dele ter ficado com a minha amiga, sim, eu voltei a falar com ela, porque eu não tinha total certeza de que ela tinha ficado, e aí eu resolvi voltar com ele também, porque, assim, gente, também não sei. E aí, quando estávamos reatando, eu perguntei se ele tinha algo pra me contar, segundo ele não tinha nada pra me contar, e ela também não tinha nada, porque como eu falei pra vocês na parte 1, ela me ligou falando que ela era uma grande amiga, que ela batia no peito, que se tinha uma coisa que ela era honesta, era sincera, era amiga de verdade, e eu também não tava afim muito de entrar naquele confronto, então continuei amiga dela e voltei com ele. Até que um belo dia, eu estava saindo com ele de carro e ela me ligou e falou: Barbie, por acaso tu está com o teu namorado, fulano? E eu falei assim, sim, né, porque nós voltamos. E ela disse, então tu faz um favor pra mim, tu pergunta pra ele qual é aquele prato que a gente comeu no restaurante tal, que a gente foi semana passada. Tipo assim, não bastava ela ter me feito de trouxa, ela ainda queria esfregar na minha cara. E aí, papo vai, papo veio, eu disse, quer saber? Eu não quero mais saber de nada, eu quero terminar esse namoro, não tem condições de a gente ficar junto. E eu já tinha terminado com ele outras duas vezes ele tinha me aprontado. E aí, vocês querem saber o que ele me disse? Bem feito, eu fiz isso pra te provar que você não tem amigas de verdade. E aí, até hoje, eu não sei se foi ele ou se foi Deus, mas eu acabei descobrindo que de fato eu não tinha um namorado honesto e amigas de verdade numa cajadada só. Bem feito, eu fiz isso pra te provar que você não tem amigas de verdade. Ou seja, o cara vira e fala isso pra mulher, porque no fim das contas, essa é uma mensagem subliminar de que ele tá colocando a culpa nela, dele ter traído ela. Ai, gente, isso é tão previsível. Tão previsível. Agora, essa amiga, hein? Que amiga nada, hein? Uma amiga não faz isso. Ainda mais ligar, debochando. Ai, qual é o prato que a gente comeu no restaurante semana passada? Pô, amiga. Caraca, nem sei. 2 perdas de uma vez só. Livramento, mas isso dói. Mas até hoje, quando ela me vê nos lugares, ela me cumprimenta como se absolutamente nada tivesse acontecido e que, né, eu sou louca. E nós nunca sentamos pra falar sobre isso, porque ele mesmo admitiu, né, não preciso de mais nada. E segundo ele só fez isso pra me provar mesmo que eu não tinha amigas de verdade, e ela, pelo qual motivo ela fez, não sei. Porque depois ela chegou e sentou comigo também e disse, você sabe que o fulano não faz meu tipo, né, cara? Se tu tivesse um namorado, tipo, meio bad boy, que no caso meu era bem diferente de um bad boy, eu até me apaixonaria. Não sei porque essa sinceridade toda, amiga. Mas enfim, ela disse que se fosse assim, ela se apaixonaria. Mas como era o meu namorado, que não era o perfil dela, por que ela faria isso? Também não sei. E é isso, gente. Eu resolvi contar essa história porque, eu estou há tempo sem contar histórias pra vocês, porque eu estava meio enjoadinha esses dias, tava de TPM, sei lá o que eu tenho. E 2, porque eu vi essa história que eu falei pra vocês ali em outro vídeo, da história da menina que a madrinha de casamento dela, que era uma das melhores amigas, ficou com o marido dela e agora eles assumiram em rede nacional. Sim, com certeza isso aconteceria comigo, mas espero que não. Ai, Deus, eu já paguei tanto, chega. Eu fiz o vídeo sobre isso, né, da melhor amiga que ficou com o ex, né, e casou e tal, e não é mais melhor amiga. Essa história, infelizmente, não é uma história que a gente não vê por aí, a gente vê bastante por aí. Talaricagem, né, porque talaricagem se refere principalmente à amiga que rouba o boy da amiga e vice-versa. Então, amiga coisa nenhuma, né? Gente, é isso, no fim das contas, será que é um monte de mulher disputando o homem e no fim das contas o homem que é o grande prêmio da história? Não sei. Será que um homem interessante, ele pode acabar com uma amizade? E no fim das contas você vê, né? Ela tá contando a história da amiga. Ela não falou do ex, né? Com detalhes. Mas o errado da história é o cara também, né? Que tá ali, no fim das contas, dando a volta, falando que a culpa é dela, porque ela não tem amigas de verdade. Então, eu só queria te provar. Querendo ou não, isso entra na cabeça da pessoa. Do tipo assim, meu Deus, então eu sou péssima, eu não tenho discernimento, eu não tenho boas amigas, sou eu, o problema sou eu. Minha amiga está namorando meu ex. Minha amiga não, né? Porque isso a gente não tem coragem nem de chamar de amiga. Que eu tô no evento de família, vim no banheiro, porque eu acabei de ver nos stories os dois juntos. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessa com outra? Porque eu, particularmente, não teria coragem nem de conversar com alguém que algum amigo conhecida minha conversou. Se eu nunca tivesse visto na vida, tudo bem. Agora, namorar, pegar
E pior, eu fui desabafar com outra amiga minha e descobri que essa mesma pessoa tava pegando um boy de uma melhor amiga dela. Talarica? Com certeza. Será que umas coisas dessas acontecem comigo? Porque não tem condições. Eu fico olhando e falo assim, gente, será que é só comigo que acontece uma barbaridade dessa? Como é que uma pessoa que conviveu com a gente em festa, resenha de amigos, do nada começa a ficar e namorar com uma pessoa que tava ali junto? Eu tô em choque. Você vê que claramente ela tá em choque, tá assim, revoltada no banheiro ali, mó barulhão de festa. Como é que pode? Acabei de ver nos stories, porque é isso. Quando você vê a sua amiga com o seu ex nos stories, ela não contou pra você, ela não dividiu nada com você. Poderia ter sido feito de uma outra maneira, do tipo assim, amiga, queria te falar uma coisa, tá acontecendo isso, eu não sei como lidar, eu amo, e eu queria que a gente fosse amiga. Tem que tentar, pelo menos, fazer a parada direito, porque eu não acho que é totalmente errado a sua amiga ficar com um ex seu. Dá um exemplo. Eu tenho um cara que eu já namorei e faz 4 anos que a gente terminou. Aí a minha amiga chega e fala, amiga, então, eu dei match com esse cara, eu sei que já tem muito tempo, não sei como é que você se sente em relação a isso. Tudo bem? Como é que você tá? Tipo, é por educação. A pessoa não vai te impedir de nada. Ela não pode te impedir de fato de nada. Mas se você preza por essa amizade, se essa amizade é importante pra você, você precisa conversar. Eu tenho uma amiga minha que ela tá ficando com um cara que eu já fiquei há muito tempo atrás, já fui apaixonada e tal. E ela virou pra mim e falou, amiga, você não sabe, eu tô ficando com ele. Cara, tem mais de 10 anos. Eu só ri. Eu falei assim, nossa, sério? Eu fui ver as fotos, eu falei, nossa, tá tão diferente, que legal. Então isso não me atingiu de forma nenhuma, sabe? Eu não sei se eu sou um pouco desligada desse assunto, ou muito aberta pra isso, mas é porque se a gente parar pra pensar, gente, isso é um problema muito do mundo hétero. Do mundo homens que pegam mulheres, mulheres que pegam homens cis, né? Porque se a gente vai pra comunidade LGBTQIAP+, a gente vê que o que mais existe é o tal do rebuceteio, né? Principalmente entre mulheres. E mulheres que terminam com as outras, aí namoram com a ex, que namora com a ex, que namora com a ex, que namora com a outra, e andam juntas, sabe? É um drama, assim. Homens gays também, é o ex que namora com o ex, que namora com... Então todo mundo vai se namorando porque tá dentro da comunidade ali. Isso é muito comum. Quando eu me entendi uma pessoa LGBT, que eu sou bi, né? Mas quando eu me entendi uma pessoa LGBT, eu me assustei com esse universo no começo. Do tipo assim, que isso? Tá namorando o ex? Ela namora com ela que namorava com a outra antes? Que é isso? Que doideira! Mas eu fui entendendo que é assim que funciona na comunidade, que isso é comum dentro da nossa comunidade. No meio hétero, isso é, assim, absurdo. Não se faz isso. Então eu acredito que a minha vivência como uma pessoa LGBT mudou um pouco a minha forma de pensar. E eu acho, sim, eu não sou a pessoa do poliamor, eu não sou a pessoa do relacionamento aberto, abertão. Já tive relacionamentos abertos, sim, com acordos. Já trabalhei muito isso dentro de mim. Mas eu acredito que se dentro de um próprio relacionamento, que eu tô ao lado da pessoa, eu me sinto confiante, né, ou confortável que a pessoa possa ter algum tipo de abertura pra algo, pra alguma situação, sei lá, vai viajar e quer ter um relacionamento aberto na viagem. Ok. Sabe? Se eu tenho esse nível de pensamento de abertura dentro de um relacionamento, fora dele, mais ainda, porque a pessoa não é minha. Agora, eu acho que a questão toda não tá no ex, tá na amiga. Porque se eu dividir com a minha amiga todos os momentos que eu passei com o meu ex, toda a situação, tudo isso e aquilo, e aí a minha amiga vai lá, recente ainda, e fica com esse cara, fica com essa pessoa, isso é estranho. Eu acho que a questão tá na amizade. Porque o ex já foi, né? Ele não tá mais na sua vida, mas a sua amiga, né, que depende da amizade aí, ela botou ele na sua vida de novo ou tirou você da vida dela. Porque se a sua amiga escolhe o seu ex, é como se ela estivesse falando assim, eu prefiro ele do que você. Porque se ele entrou na minha vida, você vai ter que sair porque você não convive com o seu ex. Entende? Não sei o que eu penso sobre isso oficialmente, mas eu acho que é isso. A gente não é dono de ninguém. Se tem uma coisa que não entra na minha cabeça, são mulheres que ficam com ex-contatinho, ex-namorado, até mesmo paquera, crush de uma amiga. Gente, não tem nada no mundo que me faça concordar ou achar ok você ficar com o ex da sua amiga, você ficar com um contatinho, alguém que ela já se relacionou, alguém que, tipo, ela gosta, que é um crush dela, porque pra mim é muito estranho. Eu sigo uma lógica que, assim, existem vários homens no mundo, tipo, vários. E você tem que ficar logo com o cara que sua amiga já teve algo. Ou, tipo, com o cara que ela meio que, sabe, tava enrolada. Ou pior, o cara que, tipo, ela não ficou, mas você sabe que ela tem um crushzão nele. Tipo, por quê? Ex, então, eu acho totalmente desnecessário. Tipo, a minha amiga pode estar já num outro relacionamento. Eu não vejo motivo pra pegar um ex dela. Ah, Gisele, mas é ex e acabou. Gente, mas eu penso assim, tem muito homem no mundo.
Tipo assim, não faltam pessoas no mundo. Você tem que ficar logo com alguém que já tem uma ligação com a sua amiga, e aí você vai trazer essa pessoa de volta pra vida de vocês e criar uma torta de climão gratuita. E não vem falar, sentimento a gente não controla. A gente controla sim, porque simplesmente se você não tivesse mais contato com esse cara, não teria como você sentir algo por ele, né? Eu acho que sentimento não controla. Eu tava pensando nisso enquanto você falava. Eu sinto que, assim, existem casos e casos. Com certeza tem casos que as pessoas se apaixonam de verdade. Não é só talaricagem. E aí é uma situação. Eu acredito que é a forma que se lida com a situação que muda tudo. Não dá pra você descobrir no stories. Não dá pra você descobrir por terceiros. Não dá pra você descobrir com uma ligação. Se você é amiga mesmo, de verdade, fala assim, amiga, ferrou, me apaixonei. O que eu faço agora? Não me mata. Eu não quero perder a sua amizade, mas eu também quero viver isso com ele. O que eu faço? Porque é exatamente isso que ela falou. Pô, vai trazer a pessoa de volta pra sua vida? Isso que é o estranho. Porque se é uma amiga muito próxima, é como se ela estivesse escolhendo o cara a você. Isso é um fato. Porque é como se fosse uma traição. Né? Do tipo, pô, não é sobre o cara ser meu. É sobre, tipo assim, você vai trazer essa pessoa pra minha vida de volta. Agora, contatinho, paquerinha, que não teve nada? Pô, aí eu acho demais isso ser um problema, uma questão. Eu acho que são questões imaturas isso. Eu acho que é um pouco imaturidade. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma amiga minha, na verdade, ex-amiga, que ficou com um ex-namorado. E do nada ela resolveu aparecer depois de 6 anos num comentário de um vídeo meu essa semana. Não entendi nada. Eu juro que às vezes eu queria escutar o outro lado, porque essa história pra mim é muito bizarra. Tá bom que às vezes do que ela vai falar não vai ser o que eu quero escutar. Mas assim, éramos melhores amigas. A última vez que ela tava namorando um cara, o cara era super tóxico. Eu ajudava muito ela chorava, eu já fui atrás dela várias vezes. A gente se via todos os dias, a gente ia treinar juntas. Do nada, me manda um story dela, tipo, ela sumiu. Me manda um story dela na casa do meu ex, fazendo carinho no meu cachorro. Que eu tinha um cachorro com ele, tipo assim, que a gente nem se via mais. Não entendi nada. Gente, o problema não era esse meu ex, porque ele era meu primeiro namorado, depois dele já tive outro de 3 anos. Até porque se ex fosse bom, seria atual. O problema foi ela. Tipo assim, oi? Como assim? É minha melhor amiga. Do nada sumiu, tipo assim, se ela tivesse sentado conversado comigo, mas assim, não fazia sentido, eu nem sabia que eles se conheciam. Eu fiquei chocada. Ela simplesmente sumiu e faz um story na casa dele com o meu cachorro. Tipo assim, cara, não é possível. Eu nunca mais vi ela, tipo assim, nunca mais fiquei sabendo de nada da vida dela. Há muitos anos, isso faz 6 anos, do nada. Um vídeo meu viralizou na semana passada. Eu nem sabia que ela me seguia por um outro perfil. Ela simplesmente comentou no meu vídeo um texto como se fosse minha best friend. Eu fiquei desacreditada. Falei, não é possível. As pessoas, elas devem ter memória curta. Ou deve já... Não sei, juro, eu realmente não sei o que acontece. Eu acho que não é só memória curta. Se isso não foi uma coisa conversada e não foi uma coisa que foi posta na mesa, que você chegou e falou, cara, você errou comigo, ela só sumiu, você também não falou mais com ela, pra ela foi superado, pra ela é um assunto que já passou. Pode ser. Ou ela tá sendo sonsa, pra ver o que dá. Que você viralizou e ela quer mostrar que é amiguinha da menina que viralizou, né? Porque, vamos combinar, as pessoas às vezes só dão valor pra você quando você é alguém. Não dava nada. De repente, você é alguém. Agora eu vou dar valor pra você, porque você fala. Então, às vezes ela já pensa, nossa, você é tão antigo, tão velho. Mas são mágoas do passado. Coisas que não foram conversadas. Tá lá dentro a sementinha, ela só não foi regada. De repente, a árvore cresceu, tá certo? Então, acho que é isso. Se você for pensar em todas as histórias que a gente tá vendo aqui, se o diálogo existisse, alguns problemas seriam resolvidos. Mas não, aí vira uma talaricagem, vira uma rivalidade feminina e o cara parece que é o Bilal de Mel, né? Que é isso, é a disputa do cara. Nossa, não sei o que, acaba com a amizade, o homem que acabou com a amizade. No fim das contas é isso, a amizade é pra sempre, relacionamento não. Então, ficar com o ex de uma amiga significa terminar uma amizade. Mas nem era amiga. Muitas vezes era amiga, sim. Mas aí o calor da pele, o amor, a paixão falou mais alto e não teve diálogo. Qualquer relacionamento que não tem diálogo, mesmo os diálogos mais difíceis, não vai durar. Não dura. É o diálogo que é a raiz de qualquer relacionamento. Pra você pegar a ex de melhor amiga, pode ou não? Porque assim, pra mim, era uma regra intrínseca na sociedade, entendeu? Todo mundo sabia e tal. Só que aí, eu descobri que não, entendeu? Eu descobri como da pior forma. Eu tinha uma querida de uma amiga, não acho que nem pra chamar assim, né? Mas nós éramos muito próximas, assim, a gente fazia tudo juntas. Ela sabia tudo da minha vida.
E aí eu comecei a namorar um menino e tal. E a gente namorou, sei lá, uns 3 meses, não sei quanto foi. E aí, beleza, eu terminei. Não foi por falta de gostar dele, tipo, eu gostava muito, mas não tava mais dando certo. E aí, terminei com ele, mas ainda gostava dele. Tanto que a gente conversava e sempre rolava aquelas recaídas, a gente sempre ficava e tal. Beleza, e ela sabia disso, ela sabia que eu ainda gostava dele. E aí, um belo dia, ela me manda mensagem perguntando se tinha problema ela ficar com ele. Só aí, eu já fiquei, minha filha, eu namorei o menino, você é minha melhor amiga, entendeu? Mas ela pelo menos mandou a mensagem, gente. Vocês não acham? Vamos considerar aí. É a primeira vez que a menina tá mandando alguém. É a primeira vez que a amiga tá falando com a amiga que tá afim do ex dela. Pô, mas vamos ver como é que ela falou, né? Aí eu falei, pô, né, eu não gostaria que você ficasse e tal, meio estranho, a gente terminou recentemente e tal. A gente terminou, foi tipo em setembro, eu acho, e ela me mandou essa mensagem acho que em dezembro, tipo, tava próximo ainda, sabe? Eu acho muito recente. Aí eu acho recente. Gente, tem que ter um tempo. Ai, mas quanto tempo? Não sei. Deixa sua amiga superar um pouco, fica na encolha, então, né? Não é recomendado. Mas assim, tem que ter um tempinho de, né? Se já é até estranho você terminar um relacionamento, já começar outro de cara, imagina, você termina e tua melhor amiga pega teu ex, aí eu acho demais. Mas ela avisou. Pelo menos um ponto aí pra essa amiga. Passaram-se muito tempo, não comentamos mais, não entramos mais no assunto, né, desse menino e tal. E a gente ainda conversava, tipo, eu e ele, mas nesse tempo, depois disso, a gente deu uma, tipo assim, uma trégua, sabe? Tipo, trégua não, a gente parou um pouco de se falar. E aí, início de janeiro, sei lá, meio de janeiro, por aí, ela me manda mensagem, um textão. Ai, eu nem ia te contar. Já começa errado. Eu nem ia te contar, mas eu fiquei com fulaninho e a gente tá se gostando. E eu só vou te contar, né? Só vim te contar porque a gente provavelmente vai namorar e eu queria que você soubesse por mim. Tipo, nossa, que bom que você foi tão compreensiva que você veio me contar. Eu fiquei em choque. Gente, o tanto que eu chorei. E, tipo assim, não foi nem por ele, entendeu? Porque nessa época eu já não tava mais gostando tanto dele e tal. E zero rancor por ele, entendeu? Ele não tá nem aí. E aí eu fiquei muito puta com ela. Eu mandei um textão pra ela, acabando com a raça dela. Nossa, gente, fui até meio baixa. Porque assim, eu não esperava. Tipo assim, devia esperar, né? Porque eu não fui a primeira que ela talaricou. Ela tinha uma outra melhor amiga e ela talaricou ela também. Mas assim, não esperava, né? E aí depois disso a gente nunca mais se falou. Eles namoraram um tempo. Mas agora ela não tá mais aqui. Quer dizer, ela não morreu, né? Ela se mudou. E enfim, eu tô pouco me fudendo pra ela também. Essa ex-amiga dela aí tem um histórico de talaricagem. Será que a talaricagem é um fetiche? É um esporte pra algumas mulheres? Elas gostam dos homens das outras? Dos que ela não tem? Uma vez eu vi uma mulher falando assim: tome muito cuidado quando você falar do seu marido, seu namorado para suas amigas, porque se você vender bem demais, elas vão se interessar. Então sempre fale um pouco mal, sempre invente alguma coisa pra elas não se interessarem. Mas aí eu fico pensando, se você precisa mentir pra sua amiga, se você não pode falar a verdade sobre como você se sente ou sobre as coisas do seu relacionamento, que amizade é essa, né, minha querida? Será que entre as mulheres é sempre essa rivalidade? Eu nunca tive isso com amiga nenhuma, mas nenhuma. Nunca. Eu não conheço também muitas pessoas, sabe? Essa minha amiga que eu citei agora, que ela ficou com um cara que eu já fiquei, tem muitos anos. Tipo, nem lembrava o nome do cara, sabe? Você tem ideia, eu nem lembrava, só o apelido, mas não lembrava. Como é que é o nome dele mesmo? Não sabia falar o nome dele. Então são coisas que a gente esquece. Agora, concordo. O caso dessa menina aí, da Lu, pô, super recente. Aí tu já vai lá e mete a talaricagem? Pô, a talaricagem tem um tempo, tem que esperar pelo menos uns 6 meses, gente. Ou esconde. Vê se a sua amiga tá bem mesmo, sabe? Do tipo assim, eu acho que ela foi legal de avisar, de falar, mas poderia ter conversado, explicado, falar assim, amiga, não quero te perder. Porque fica parecendo uma rivalidade feminina mesmo. Parece aquele filme Jogos Vorazes, que todo mundo fica lutando pra sobreviver. É como se todo mundo ficasse lutando pra ver quem vai ficar com o cara, né? Tipo, que doideira. Descobri que minha amiga que anda comigo e ouve meus desabafos tá pegando minha ex. Eu ia contar essa história lá no meu daily, mas ela é muito boa pra eu não soltar aqui. A história com essa diva é muito longa, então eu vou ter que contar desde o começo, como tudo começou, mas eu vou tentar resumir, porque eu não quero fazer parte 2. Vamos dar o nome da minha querida amiga de Carol. Conheci a Carol faz mais ou menos 1 ano atrás, em um rolê. Nesse rolê a gente tava conversando muito, trocando várias ideias e tal. E eu tinha gostado dela, ela é uma menina muito da hora de conversar. Vou parar de me maquiar porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu conto a história e eu continuo maquiando. Enfim, eu e a Carol, a gente trocou altas ideias nesse rolê e tal. Achei ela muito legal. Até que certo momento do rolê, eu vejo ela conversando com a minha ex-ficante, que tinha chegado no meio do rolê.
Eu tinha acabado de conhecer a Carol, então, tipo, eu já perguntei pra ela qual que era. Eu falei assim, aquela ali é minha ex-ficante. Na mesma hora eu já perguntei pra Carol o que era, o que tava rolando, porque a gente tava tendo uma troca mó legal. E eu não ia ficar com a mesma pessoa que é minha ex-ficante, porque assim, não era só uma ex-ficante, a gente teve um rolo muito conturbado. Aí a querida Carol falou assim, não tem nada a ver e tal, eu conheço ela, já conversei com ela, mas não tem nada a ver. A queridíssima Carol me puxou uma certa hora perto do banheiro da balada e me beijou. Ok, tudo bem. Depois disso, vida que segue. Eu conversava com a Carol lá de vez em quando. Às vezes a gente conversava como amiga, às vezes a gente trocava uns flertes e ok. Passou-se uns meses, eu voltei pra minha ex-ficante. No nosso primeiro date, a gente conversando sobre as pessoas, minha vizinha. Enfim, no nosso primeiro date, a gente já conversando sobre as pessoas, a gente já descobriu que a querida tava, tipo, enganando nós duas, né? Porque ela tava ficando com a minha ex-ficante, tinha ficado comigo, tava mentindo pras duas. Mentiu pra minha ex-ficante que não tinha ficado comigo. Inclusive, ela falou que eu quis ficar com ela e ela não quis. Olha que abusada. Passou-se o tempo, eu continuei frequentando os mesmos lugares que a querida da Carol, porém eu nunca mais falei com ela, nem olhava na cara dela. Até que eu não estava mais com a minha ficante. E a queridíssima Carol tava ficando com uma conhecida minha. A gente trocou uma ideinha assim no rolê, mas não foi nada demais. Eu fiquei de boas com ela, porque a minha ex-ficante, ela já mentiu muito, já foi muito manipuladora comigo. Então eu pensei que talvez eu não deveria deixar de ser amiga das pessoas por causa dela. E eu deixei pra lá. Só que assim, gente, limites, né? Limites. Aproximei muito dessa menina. A gente foi pra um rolê juntas e a gente conversou sobre tudo que rolou. Ela me jurou que nunca mais faria esse tipo de coisa de novo. Ela falou horrores da minha ex-ficante. Eu falei horrores também, porque aconteceu muita coisa, né? Ela me deu vários conselhos, super... muito minha amiga, mano. Essa história é bem recente, tá? Nesses últimos dias, a gente tava dando vários rolês juntas e tal. Sabia de tudo que tinha acontecido, de tudo que tava acontecendo comigo. Pra uma casa de gravação, e eu fiquei uma semana lá. Ela também foi, no meio da semana. A gente conversou sobre tudo, de novo. Voltando dessa casa de gravação, tava vendo umas interações dela com minha ex-ficante no Twitter. Só que a gente tem um ciclo de amigos muito, tipo, todo mundo se conhece e tal, e eu relevava, já tinha visto algumas trocas e eu deixava pra lá porque todo mundo é amigo. Inclusive já teve rolê que eu tava com as duas juntas. Que aí eu vi essa troca delas no Twitter, bem uma pulguinha assim, eu falei assim, mano, vou perguntar, porque, né, se tiver tendo alguma coisa, pelo menos seja sincera comigo. Mandei print, falei assim, nossa, vocês estão na maior intimidade, né? Ela falou assim, me inclui no meio disso, a gente só tem uma relação boa. Com quem diz assim, somos amigas, né? Eu nem respondi essa parte. A gente tava marcando de ir num rolê no outro dia, todo mundo junto. Aí eu ignorei aquela parte da conversa, falei sobre a gente se encontrar pra irmos juntas e tal, e foi isso. Gente, sério, eu me senti tão otária quando eu descobri isso. Hoje é quinta-feira, a gente se encontrou foi terça. Fomos pro rolê, pro bloquinho, curtimos muito. Depois, a gente nem chegou a ir pro bloquinho, a gente chegou no bloquinho e decidiu que ia pra um bar. Fomos pro bar, todo mundo junto, a minha ex-ficante colou lá, tava todo mundo brincando, todo mundo na mesma roda. Eu super inocente, não tem nada a acontecer. E aí a Carol fica incomodada com alguma coisa e vai embora. Ela fala que ela tem que trabalhar no outro dia e tal, e vai embora. Mas eu não sabia de nada que tava acontecendo. Pois no meio do rolê, eu descubro que Carol estava trocando ideia, ficando com a minha ex-ficante. O que dizer de pessoas com o caráter da Carol, né? Porque a Carol... Eu acho que assim, primeiro, é ficante, não é namorada. Segundo, você também ficou com a Carol. Então, ok, ela mentiu pra você, mas vocês já se conheceram nessa situação, é o que eu tô falando, gente, o mundo LGBT é outra história, tá? Mulheres aí. As mulheres, é ex, que fica, todo mundo se conhece. Então, assim, eu acho que ela também ficou com você e ficou com ela. Então eu acho que nesse caso aí não foi uma talaricagem, foi um rebuceteio. E sim, ela mentiu. Ela mentiu que não tinha feito. Eu só acho que é uma pessoa que não era sua melhor amiga. Você já conheceu ela nesse rolê de ficar, acho que é diferente. É errado ficar chateada com a amiga que fala com o boy que você já se envolveu? Óbvio que não, amiga. Ela infringiu as regras do CLA. Código de lealdade às amigas. Antes dela falar com o boy que você já se envolveu, ela precisa pedir carta branca pra você autorizar. Se você não autoriza, ela não fala. Amiga de verdade tem que falar com a amiga antes de ficar com o cara. Antes. Eu acho que tem que ser. Não é pedir permissão, mas é conversar com a amiga. Porque se você preza pela amizade, pelo bem-estar, pela saúde mental da sua amiga, porque você conhece ela como mais ninguém, e você faz isso, você sabe que se você não conversar, que se você escolher o cara, né, a pessoa, em vez da sua amiga, você vai perder a sua amiga. Então se você faz isso sem falar com a sua amiga, é como se você realmente não estivesse nem aí pra amizade. E amizades são as pessoas que ficam na sua vida até você morrer. Rê, acha errado pegar ex da amiga? Se eu pegar, devo contar? Eu acho que depende do ex, depende da amiga. Mas se você tá perguntando é porque você acha que ela não vai gostar.
Então depende da amizade que você quer manter, da amizade que você tem com essa sua amiga. E você falou pegar, né? Se for só uma coisa, uma brincadeira e tal, dá uma sondada nela. Se ela for se magoar e essa amizade for mais importante pra você, não pegue. Se de repente tá nascendo um sentimento, tenta falar com ela antes pra que você seja uma boa amiga, pra que você fique em paz, inclusive com você. Agora, tanta gente, pra que vai pegar o ex da amiga? Inverte a situação. Imagina uma amiga pegando um ex seu. Você não vai ficar pensando coisas? Precisa pegar esse ex da amiga. Tem tanta gente aí, bem. Regina Volpato, né? Uma deusa. Eu amo. A gente é amiga, a gente se encontrou agora no carnaval várias vezes. Foi tudo. Eu amo Regina. E é exatamente isso, o que ela falou. Exatamente isso. Se você preza por essa amizade, converse com a sua amiga. Tanto homem no mundo tem que ser logo esse cara. Logo o ex da tua amiga. Poxa, amiga. Poxa. Eu acredito no amor. Acredito que a pessoa pode se apaixonar mesmo, que pode chegar e falar: amiga, eu tô apaixonada, não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não quero perder você, mas eu também quero viver isso. O que eu faço? Acho que tem que ser o mais honesta e sincera possível. Se você se importa com a amizade... Tanto que tá tudo bem ficar com alguém que a sua amiga já ficou. Tava querendo muito aproveitar o carnaval pra poder falar com vocês sobre isso. Pra mim, a resposta depende, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Porque assim, eu acho que é muito fácil sair falando: nossa, existe muito homem no mundo pra ficar com alguém que minha amiga já ficou. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu não tô falando que existe pouco homem no mundo, mas eu tô falando que os ciclos de convivência, seu e das suas amigas, provavelmente são os mesmos, né? E que pode acontecer sim, de alguém se interessar por um cara que a outra já ficou e vice-versa. E por isso que minha resposta sempre depende. Pra mim, Carol, o que mais pesa nessas horas é o bom senso. Mas sim, o bom senso. E eu sei que muita gente não tem. Você, mais do que ninguém, sabe de quem sua amiga gostou e de como é o sentimento da sua amiga em relação a algumas pessoas. Então, se você ficar com um cara que sua amiga claramente teve sentimento, pra mim é gota d'água, pra mim isso daí não é amizade. Mas também eu acho que tem gente que é tão insignificante na nossa vida, e eu digo isso por mim, né? Eu sempre acho que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, tipo, com quem que eu ficaria brava se minha amiga ficasse, entendeu? Então tem gente que é assim tão insignificante na nossa vida, que uma amiga ficar ou não ficar, não mexe com a gente. Outra coisa que eu acho muito importante nessas horas é: como tá a sua relação com as suas amigas? Quão honestas vocês são sobre os sentimentos de vocês? De novo, partindo do princípio de que eu espero do outro o que eu faria por ele, eu sou muito honesta com as minhas amigas. Então, se alguém perguntar pra mim se pode ficar com fulano e eu falar que sim, é porque eu deixei. Então eu não posso reclamar depois, entendeu? Eu não posso sair falando mal dela depois, eu não posso desgostar depois. Então sempre sejam muito honestas com o sentimento de vocês. Porque é o que eu falo, normalmente a gente pode partir do bom senso, mas às vezes bom senso das pessoas não estão em dia, né? Então pergunta na dúvida: e aí, amiga, você se importa? Óbvio, não vá ser sem noção. Lembrando que essa é a forma que eu trato esse assunto. A dinâmica da sua amizade com suas amigas é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só realmente... Eu acho que é bem isso que ela falou, né? A gente depende. Depende da amizade, depende do amigo, depende do ex, depende da pessoa que passou pela sua vida. Às vezes é totalmente insignificante, que você não lembra nem o nome, que foi o meu caso. Então, depende muito. Acredito que a conversa é o que muda tudo. Se você preza por essa amizade, não estraga a sua amizade com uma pessoa, entendeu? Às vezes você vai ficar tão paranoico, vai se afastar da sua amiga, não vai conseguir falar com ela, porque vai achar que ela vai ficar assim, assado. E às vezes ela não vai ligar. Mas ela vai ligar pra você ter feito uma coisa com ela, não ter falado pra ela, ter sumido da vida dela. Então, não faça as coisas mal feitas. Faça bem feito, entendeu? Até se você for errar, pô, eu quero muito esse cara, eu gostei dele, etc e tal. Mas, Elisa, mas até que você for errar, tenta errar direito, com respeito, com gratidão. A sua amiga, a amizade que vocês tiveram, entendeu? O que você acha disso tudo? Já viveu alguma história assim? Já foi talaricada ou você talaricou? Quero saber, se abre aqui pra mim. Se você chegou até aqui, comente olhos, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.